rosa e amarelo e colocou o que foi combinado da outra vez. Hoje nós temos menos gente do que da outra vez, mas talvez seja por causa mesmo dessa semana aí tivemos terça-feira, eu não tive como vir à escola, não passei, falei segunda, creio que os professores também falaram desde a semana passada, mas talvez houve falha na comunicação e essa época também de café, de transporte aí, por não ter aula à noite. Algumas pessoas ontem até falaram comigo, não vai ter aula à noite, eu não vou vir porque aí não vai precisar de eu ficar para a noite. Então, várias desculpas, várias coisas podem ter atrapalhado. Mas mesmo isso não impede que a gente faça um bom encontro e vai ser sempre assim. Nós vamos fazer até julho, reelaborar o nosso projeto e hoje tem até ação concreta para ser feita por vocês também, nós vamos ver depois. E não importa, a quantidade que tiver, nós vamos estar aqui trabalhando. Não pode a gente desanimar. Voltar, respeitar a decisão da maioria, acatar as normas das atividades, não ridicularizar o colega após a atividade, né? A questão de ficar rindo, de ter mais maturidade mesmo. E a perseverança, que é isso que nós precisamos, mesmo nessa época de safra, mesmo com esses empecilhos que aparecerem, né? De falta de comunicação, de desânimo de alguns, né? Hoje também nós temos alguns colegas professores também que não puderam vir, é o caso da Sônia, que está com problema de saúde, do carro, o Fábio também, que teve um compromisso, né, de trabalho também. Então, às vezes vai acontecer isso, mas nós estaremos aqui, pelo menos alguns sempre, em conjunto com os que vierem também alunos. E nós vamos levar isso para a escola inteira. A partir de hoje, já tem uma ação que vai ser proposta para a gente levar o PEGAS para a escola inteira, né? E principalmente o saber ouvir, que eu acho que é acima de tudo ali. Porque quem sabe ouvir, sabe falar, sabe compreender, então a gente vai ter aqui, né, acima de tudo ali, o saber ouvir. Porque a escola hoje, ela é um espaço, não só hoje, né, como sempre, mas todo ambiente coletivo, ele é um espaço de diversidade. As pessoas são diferentes, nós temos pensamentos diferentes, temos comportamentos diferentes, e nós temos que lidar com isso no ambiente coletivo, respeitando uns aos outros, sabendo ter limites, claro, né, respeitando regras, mas também sabendo respeitar as diferenças de classe social, de raça, de gênero sexual, de orientação sexual, de comportamento, de modo de se vestir, de problemas. Hoje a escola é aberta também aos alunos com necessidades especiais. A gente sabe que é difícil, talvez, trabalhar com esses alunos, mas nós temos que respeitá-los e saber enxergar as limitações deles, mas também as capacidades, as potencialidades deles. Então a gente, na escola e na sociedade, a gente lida com toda essa diversidade de pessoas. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre isso, tá? Preconceito, né? Diversidade. É preconceito. Oi? Preconceito sem preconceito. Preconceito sem preconceito é um dos textos. Agora, eu queria só fazer uma pergunta, perguntando aqui para a Poliana. Queria que vocês falassem para mim, vocês, os alunos. O que é preconceito? Conhecer o indivíduo, a gente faz só de olhar. É tão interessante que existe um preconceito racial, né? Muitas pessoas têm aí em relação à cor, né? A gente ouve muitos comentários aí, ele é preto, porque é preto, né? Não tem umas questões assim, se não fosse preto, né? E a gente tem a mania de julgar aquilo que a gente não conhece, julgar a pessoa, às vezes você julga antipático, né? Aquela menina que, nossa mãe, nem conhece, nunca conheceu, né? E já faz esse julgamento, antes de conhecer. Independente se é com relação à cor, opção sexual, né? É uma herança milenar, isso vem de muitos e muitos anos. Julgar aquele local ou a pessoa como boa ou ruim antes mesmo de conhecê-la, antes mesmo de estar experimentando, né? De ter um contato com aquela pessoa. E eu acho que a maioria de nós
né? Independente às vezes de preconceito racial ou preconceito com relação à opção sexual, outro tipo aí, né? Já passou por uma situação dessa ou também já teve esse tipo de preconceito. Né? O texto está trazendo isso aí. Isso aí é uma característica, sim, nós vamos ser hipócritas, né, gente? É uma característica, sim, né, do ser humano. Porque a nossa tendência, de acordo com o texto, é se agrupar com o nosso semelhante. E às vezes excluir, e às vezes ter uma atitude de preconceito com relação àquilo que é diferente. Né? Aquilo que é diferente, né, Luiz, é o nosso modo de viver, né? Não está ali dentro da nossa, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. No texto, nós estávamos assim, conversando e falando assim, que só da gente falar que não tem preconceito, a gente já está sendo preconceituoso. Ontem a gente estava conversando, falando sobre isso, né? E ela estava comigo, vamos fazer a questão, vamos responder. Eu não vou responder a questão. Ela está muito rebelde, né? A questão estava pronta. Né? A questão estava pronta, mas eu estava brincando com ela. Então, assim, só de falar que não tem preconceito, a gente já está sendo preconceituoso consigo próprio. Aí sim, aí está o X da questão, é lidar com o diferente. Por quê? Se eu acho que o Heraldo é diferente de mim, eu estou concluindo que eu sou diferente dele também. O mesmo jeito que eu penso dele, pode pensar de mim. Entendeu? Quer dizer que nem ele é diferente, eu também sou diferente. Nós temos que aprender o segredo das nossas atitudes, como agir. Nós temos que policiar mesmo com as nossas atitudes. Que preconceito nós vamos eliminar. Nós somos preconceituosos, não em tudo, mas em alguma coisa a gente é. Então, não passar isso através das nossas atitudes. Boa tarde. Nossa, não já almoçou hoje não? Boa tarde. Pô, o grupo da gente ficava num teatro, que tipo assim, fica mais fácil também, é bem mais rapidinho. Então, vou começar. Jaqueline Negra, aluno do 2º ano, precisava comprar uma roupa para a festa de fim de ano. Ela foi para o shopping da cidade e ficou deslumbrada. Nossa, que bonito! E logo era linda. Vitrines de vidro, ar-condicionado, tapete, cafezinho e atendentes que de longe pareciam muito atenciosos. Ela resolveu entrar, ficou maravilhada, só não gostou do som que tocava ao fundo. Aquela musiquinha do Luiz Carlos, eu acho que todo mundo conhece, né? Aquela que fala assim, olha a negra,
Olha a nega de cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na praia do tubo, o negão começa a gritar, olha ela aí, olha ela aí. Ah não, pega ela aí, pra quê? Pra passar lá de cor azul. Na porta do céu todo mundo conhece, né? Ah, essa música é da vou comprar meu vestido. O que você quer? Eu queria esse vestido. Tem certeza? Você não quer mais outro modelo, mais barato? Vai ser muito caro. Olha aqui. Obrigada. Já acabou a bolsa e mostrou seus talões de cheque especiais, seus cartões de crédito. Atendente, a funcionária ficou perplexa, já que comprou o vestido e deu ainda de gorjeta. Obrigada, vossa aceitação. Falta a nossa cor, aquilo que aparentemos ser. O importante é aquilo que somos. Agora tá assim, todas as aulas? Todos agora estão desse jeito estranho, né? Tá quase dando sinal, quase acabando a aula. Desceu, Otávio? Entra, Otávio. Qual o problema? Não tá fazendo? Rosilante, só podia, né? Dentro da frente, não. Qual o problema? Nada, meu professor. Que foi, gente? Vamos lá, vamos lá. Essa coisa livre. Trocar uma pulseira ou uma pulseira? O que foi, gente? Você é ridícula, credo. Gente, deu um sinal, amanhã nós vamos conversar isso aí, gente, viu? Cadê a Manu? Eu vi a Manu, não chegou a escola, né? Parou na loja? Pra que a Manu foi na loja, gente? Vamos esperar a Manu. Bom dia, Juliana. Bom dia. Sempre atrasado, né, Manu? Professor. Atrasado, explicado. Ih, Juliana, onde você tá? Manu, o que é isso aí? Não, isso é as pulseiras. Chega atrasado porque eu parei na loja pra comprar as pulseiras. As mesmas pulseiras de ontem? Tá na moda. Até você, Manu? Até você? Virou moda. Ah, tá. Ontem você estava criticando o Otávio? Essa virou moda. Todo mundo usava. Quase todo mundo. Mas sobrou por quê? Qual o problema? Porque a minha não serviu, professor. Não faz Isso retrata a sociedade atual, pois aquilo que ontem era estranho, diferente, amanhã pode ser visto como normal. E estranho é aquele que não usa, que não deixa se levar pelo motivo. Gente, nós usamos a pulseira, né, para retratar essa situação. Porque no primeiro momento o Otávio era o diferente, né, era aquele que tinha a pulseira, não sei se pela cor, pelo modelo, né, mas era o diferente. No outro dia, ou dias depois, como acontece, todo mundo estava usando a pulseira. Estranho, diferente, era aquele que não usava. E isso retrata hoje o que acontece na escola e também em outros ambientes. Aquilo que era diferente tornou-se normal e o esquisito, o estranho agora era não ter. Hoje, continuando a aula passada, a gente vai fazer um trabalho de dupla. Vocês podem começar a vocês, irmãos. Júnior, por favor, o trabalho é de dupla, você pode sentar com seu colega? Hoje eu tô fazendo com eu tô fazendo com o Guilherme. Pode, por favor, sentar com seu colega? Professora, mas eu nem conheço ele. Pode deixar que eu faça sozinho, professor. Pode deixar eu fazer aqui. Não, por favor, sente com seu Não, colega. aí eu não Trabalho- vou sentar, não. Por favor. Eu nem conheço ele. Eles pediram para você fazer o trabalho de dupla com seu colega. Rapidinho, você pode, por favor, sentar mais perto do seu colega? Não. Por que você não pode se perto dele para você terminar o trabalho mais depressa? Muito bem, vocês façam aí rapidinho, é pouca coisa. Já terminaram o trabalho? Terminaram? Então vocês podem, por favor, vir apresentar. Minha frente, deixa eu fazer mais.
falar sobre diversidade, né? Aí vocês viram ali que eu não estava querendo sentar perto de mim ali, que é porque eu não me conhecia direito e também cada cor assim, tá meio assim, achando que é o mais. Aí eu peguei, nós já fizemos aqui um cartaz que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior que ninguém, somos todos, né? somos iguais na luta pela sobrevivência. Aí você não quis vir fazer o trabalho do seu colega, ele falou igualzinho, então. Só porque aí viu, você não quis fazer comigo, você não pode jogar um livro pela capa. E é constante. Às vezes é inconsciente e a prática é da mesma. Precisamos nos policiar e mudar isso. Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a sensível arte de vivermos como irmãos. Nessa frase que a gente quis dizer que a gente às vezes assim, aprende as coisas mais difíceis no mundo que tem, mas a coisa mais fácil que é respeitar uma outra pessoa, mas a gente não consegue respeitar porque aquela pessoa é diferente da gente. Olha o estilo de roupa, ou não olha a cor, olha qualquer coisa, aquela pessoa não tem dinheiro, é pobre, aí a gente vai, coisas assim, aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes. Coisas difíceis, mas a gente consegue aprender, mas a respeitar um ao outro a gente não consegue. Eu olhei pelo modo da figura do desenho, que assim, que nem tá dois amigos ali, às vezes é melhor assim, vamos dizer, na classe dele, melhor, classe média, classe mais ou menos. Agora o outro aqui sozinho, né? Por que o cara tá sozinho assim? Ele não pode ser um ótimo amigo, às vezes ele pode ser uma pessoa abaixo do que os outros, não significa que ele pode ser pior ou melhor que o outro, não. Às vezes ele pode ser até melhor do que a pessoa que tem tudo, mas quer achar que é melhor que o outro. Pessoas, cada um com seus costumes, aqueles que se sentem maiores, acabam tendo preconceito, principalmente na escola, tentam colocar uma certa pessoa abaixo de tudo, tendo assim um preconceito muito forte que pode até acabar com a autoestima de alguém. Quer dizer que muitas vezes por a pessoa ser negra ou ter algum tipo de deficiência, qualquer assim, coisa, motivo para outras pessoas, amigos, ficarem excluindo-a de grupos, por classe social. Então, muitas vezes a pessoa se sente excluída ou realmente é excluída por deficiência, por qualquer coisa e às vezes por até mesmo não conhecer, né? Porque às vezes a própria pessoa que se sente excluída sai da escola, faz qualquer, assim, sai pra ver se sente melhor, pra parar com isso, pra acabar com isso. Prejudicar a autoestima da pessoa. É isso, também tem isso de que a pessoa excluída, se ela é muito excluída da sociedade, porque ela mesma se sente excluída. Vem da gente mesmo. Isso pode provocar várias coisas pro futuro dessa pessoa. Muita gente fala que o mundo tem que mudar, que não pode continuar assim. Mas só que para o mundo mudar, a gente tem que mudar o que está dentro da gente. Então, se continuar assim, tendo preconceito por qualquer coisa, eu acho que isso nunca vai acontecer. Então, tem que mudar o que está em nós, não procurar mudar a gente primeiro, para depois procurar mudar ao nosso redor. Aí já vai falando, né? Vai falando uma vez, depois vai outro. Vamos só pedir, né, gente? A gente já não fala. Pode falar. Pode falar. Pode mostrar. Pode levantar. Homossexuais. Homossexuais, eu acho que ele tem um preconceito com são homossexuais, é porque às vezes assim, tem rapazes ali aceitam aquele outro porque ele é homossexual. Ele acha assim que ele deve ser homossexual, ele pode ir em cima de nós ainda, não vamos chegar a perder, não vai lá e dar uma cantada na gente, porque vai ficar sem graça, os outros vão ficar na nossa cara. E eu acho que assim, no caso do Marcelo ter falado ali, ele até que assim,
A pessoa chega. Eu fiz a pergunta pro Heraldo. Se um amigo dele chegar até um beijo na frente do Heraldo, no outro namorado dele, como é que o Heraldo ia se sentir? O Heraldo ia ele se sentia esquisito. A gente quer passar, a gente não sente nada, não leva aquilo leva aquilo assim, pra lá, como se fosse nada. Mas a gente, por dentro, a gente se sente esquisito, porque é estranho a gente olhar dois assim, do mesmo sexo, se beijando assim, a gente se acha estranho, a gente. A gente se assusta. A gente se assusta. Não é uma coisa. Não é uma coisa como se vê. Mas aí eu acho também que assim. Apenas uma pessoa que eu envio, sou. Fala, gente. Diga para mim. Da roça. Deu onde fala, né? Pra mim, da roça. É engraçado. Faz trabalho, aí você estuda, você estuda. Para ser vista melhor classe na sociedade, porque antes ela era submissa aos homens. E ainda hoje existe muito preconceito, até no Brasil, que nunca uma mulher foi presidente. Então, ainda existe muito isso. E ela custou a conseguir e ainda não chegou lá. Sobre os negros, assim, hoje em dia, ainda, apesar de todos os últimos acontecimentos, ou desde há muito tempo atrás, existe muito em relação ao racismo, que hoje você ouve muitas histórias de racismo e as pessoas muitas pessoas ainda têm que, assim, denunciar para ela deixar de ser excluída, qualquer coisa assim. Hoje, eles conseguiram esse poder de poder denunciar alguma coisa assim, porque apesar de tudo que eles passaram desde a época da escravidão até hoje, muita gente acha que negro ainda deve ser um escravo. É sobre cigano. É só porque eles usam aquela roupa esquisita lá. Preconceito. Não, mas não é esqueci da roupa de hoje. Só porque fica pedindo pra ler a montagem, a gente acha que isso é preconceito, porque isso é o tipo de vida deles, o cotidiano deles, porque a gente não é acostumado com isso. Eu acho assim, na minha opinião. Que, do ponto de vista biológico, aqui, só talvez quem tem um dependente químico na família que sabe que é realmente isso. Eu já vi vários depoimentos de pessoas ex-drogadas e de pessoas que trabalham também diretamente em centros de recuperação. É muito complicado, a gente julgar é fácil. Fulano não tem vergonha na cara, fulano ele trafica, fulano vive só disso. Então é muito fácil a gente só tirar a pedra. Mas se a gente colocar um pouquinho, eu trabalhei numa escola que o filho da diretora era usuário de droga. Então eu tive a oportunidade de várias vezes conversar com ela, ela chorava. Inclusive ela ela é membro da Igreja Batista do Calvário, em Manhuaçu, e comentava, não sabia o que fazia. Às vezes ela estava na escola e sabia que o filho dela estava no terraço, se drogando. O que eu tenho que dizer sobre isso é o seguinte, que eu tenho uma colega que ela gosta, é um estilo diferente, o pessoal é mais assim, isolado, uns é mais tranquilo, o pessoal é mais pro canto, conversa com quem é amigo deles, igual eles, o resto que se dane. Que nem tem o estilo hip hop, tem roqueiro, hip hop e roqueiro não topa de jeito nenhum, se não topar com outra, é pra em casa mesmo, mas a sua ali já teve um caso assim. Uns curtiam rock, outros curtiam pior. Saiu em quebradeira lá, quebra tudo. É desse jeito, só dá muita polêmica, briga demais, que nem tem os góticos. O gótico é fascinado com vampirismo, tu pra eles é vampiro. Curte as músicas que tem a ver, e a minha opinião é essa. Classe social.
muito tipo de classe social. Tem classe social baixa, média e alta. O mais discriminado mesmo é a classe social baixa, porque às vezes passam lá que acha que tá num traje de boa lá, mas mesmo rapando o botão tá mais igualzinho, outro, aí fica discriminando a pessoa lá descalça, assim, em vez de chegar e ajudar, uns botar uma roupa que não serve, chegar e dar a roupa pra ele, que M metaleiro não pode encontrar aqui da briga e tal. Assim, é questão da diversificação. Ó. Tem vários tipos de pessoas, vários tipos de tribos, essas coisas. E as pessoas têm que aprender assim, a aceitar do jeito que o outro é.